Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E é sempre uma alegria deixar a você aquele convite especial para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, esse estado bonito, encantador. E hoje, esta semana, nós estamos aqui com um clima muito agradável, um clima de frio, chuva, e deixa ainda a nossa paisagem mais bonita, mais agradável. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, nossa capital Campo Grande, nossas cidades do interior, e especialmente Dourados, a segunda maior cidade aqui do estado do Mato Grosso do Sul, com seus 230 mil habitantes, uma cidade em franco desenvolvimento. Fica aí o convite para você vir conhecer esta terra boa, terra muito agradável do Mato Grosso do Sul e toda aqui a nossa região da Grande Dourados. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Estamos aí no mês de maio, precisamos de fortalecer as nossas famílias. Então hoje nós vamos trazer mais uma palavra aqui para a família. Não saia daí, nós voltamos já. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai falar sobre a família. E eu quero falar sobre a família cristã. Todo mundo fala aí modelos de família, aqui e acolá nós também temos o direito de falar com todas as letras aqui da família cristã. E quando pergunta como está a família, outros perguntam o seguinte: o que é uma família? Para muitos, a família é apenas um aglomerado de pessoas. Para a Bíblia, não. A família tem uma estrutura exemplar, uma estrutura muito preciosa. E tem duas formas de você olhar a família. Às vezes eu fico olhando, algumas pessoas falam da família como se fosse alguma coisa arcaica, ultrapassada. A família não tem nada mais atual, moderno, do que seja a família dentro dos moldes estabelecidos por Deus na sua palavra. E quando alguns falam da família, parece que está mais uma espécie em extinção, né? Tem o mico-leão dourados, a baleia azul e a família, são espécies que estão em extinção. A família não está em extinção. Ela não é uma espécie em extinção, muito pelo contrário, a família é cada dia mais firmada no Senhor. E aqui tem dois quadros de como nós vemos a família. Se você quiser olhar a família segundo os rudimentos deste mundo e os conceitos e ideologias deste mundo, você vai ter realmente uma visão muito triste da família. Por exemplo, no Brasil, se casa em média 1 milhão de casamentos, né? 1 milhão de casamentos são feitos por ano no Brasil. E uma média de 250 mil divórcios, já é a última estatística. Isso quer dizer que de cada 4 casamentos, 1 termina em divórcio. 75% vai muito bem, obrigado. Se você fosse pegar pela maioria, você então iria ver que não é uma estatística tão pejorativa como colocam alguns. Outro quadro. Temos quadros tristes de família: violência doméstica, às vezes opressão de um sobre o outro dentro de casa, opressões por causa de ideologias erradas que se traz para dentro da família. Outra hora, quando você olha a estatística de filhos, por exemplo, que 50% das crianças brasileiras já são criadas ou só por um pai ou só por uma mãe, um dos cônjuges, é uma estatística ruim mesmo. Então, se você olha a família pelos olhares e os rudimentos deste mundo, você vai ter às vezes um quadro muito desesperador da família
e até muito depreciativo. Mas quando você olha a família pela ótica de Deus, pela ótica da palavra de Deus, não tem nada mais otimista do que a família, como a célula máter da sociedade. 3 instituições que nós convivemos com elas e fazemos parte delas aqui neste mundo são instituições divinas, estabelecidas por Deus para a raça humana. A família é a primeira, o Estado é a segunda e a Igreja a terceira. São 3 instituições estabelecidas por Deus para a melhor organização e proteção da raça humana. Todas essas 3 instituições são divinas, estão a serviço de Deus para o bem da humanidade por causa do pecado. Mas eu quero ler um texto aqui para você de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A família cristã, a família pela instrução de Deus, ela nasce aqui. Até então, Deus havia criado o homem, Adão, do pó da terra. E ele estava solitário naquele jardim do Éden. E quando a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, acredito que Adão falou assim: amém, glória, obrigado, Senhor, realmente é muito ruim estar só. E o texto aqui fala da criação da mulher diferente da criação do homem. Enquanto o homem foi feito lá do pó da terra, o texto diz que Deus então fez com que o homem dormisse um sono profundo e tirou-lhe uma costela, e da costela que tirara de Adão fez a sua esposa, fez Eva, e trouxe ao homem. E quando trouxe ao homem, é o primeiro poema que aparece nas Escrituras Sagradas. Ele vai então dizer o seguinte: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É assim que a Bíblia registra a formação do primeiro casal sobre a face da terra. A expressão do hebraico, afinal, é como um suspiro profundo de admiração, de encantamento. Quando Adão olha para aquela mulher que Deus criara e trouxera para ele, ele então olha com profunda admiração. É esta sim, é osso, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E esta expressão demonstra aquele amor conjugal, aquele amor entre um homem e uma mulher, aquele amor à luz das Escrituras, abençoado, orientado por Deus, para a formação da família. E Deus então estabelece planos para esta família. Olha, vocês vão fecundar, vocês vão conviver maritalmente, vocês vão gerar filhos, vocês vão povoar a terra, vocês vão encher a terra da raça humana.
a partir daquele primeiro casal. Então a formação da família está aqui com o objetivo da felicidade do casal, do companheirismo do casal, da felicidade, da procriação, da criação de filhos e dos cuidados que eles deveriam ter com a obra criada de Deus. Este casal recebe uma incumbência maravilhosa de procriar, encher a terra, de se apoiar, um ser parceiro do outro, a mulher como auxiliadora idônea, o marido para cuidar bem desta mulher, de forma que o lar deveria ser e deve ser um ambiente seguro para as nossas esposas, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os maridos, também para a esposa, o lar como um ambiente agradável, seguro, um ambiente de alegria com a chegada dos filhos, um ambiente também de ordem, com a disciplina da casa, com a admoestação, o conselho dos filhos, com a criação sadia desses filhos. E aqui algumas coisas são colocadas para a formação dessa família. Diz aqui o texto: tão logo Adão faz este poema para Eva, então o Senhor estabelece uma norma para a formação da família. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguns princípios estão aqui nesse texto. Primeiro, o deixar pai e mãe. Todas as vezes que alguém vai casar, e eu gosto muito de fazer os casamentos lá na igreja, todas as vezes que alguém vai casar, aquele jovem, aquela jovem vai deixar pai e mãe. Aqui é um deixar físico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro, é um deixar. Agora vai formar a sua casa, vai formar a sua família a partir do casamento. E deixar a casa de pai e mãe nunca é fácil. Eu me lembro uma vez fazendo um casamento lá em Minas, e chegou um momento, depois do casamento, na casa dos pais, era uma região de zona rural, numa fazenda, aquele terreiro grande onde seca café, e aquela festa bonita acontecendo, de repente começou um choro dentro da casa. E eu falei: o que está havendo? Aí fui perguntar para alguém da família, falou: não assusta não, pastor, aqui é a filha despedindo da casa paterna. Então chorava pai, chorava mãe, chorava avô, chorava avó. Eu falei: mas para onde ela vai mudar? Está indo para muito longe? Não, tinha uma casa do outro lado do terreiro. Falou: vai morar naquela casa ali do outro lado do terreiro. Eu falei: por que tanto choro? Não, porque ela está despedindo, está deixando a casa dos pais. Então esse deixar, às vezes é um deixar emocional, é um deixar físico, é um deixar financeiro. Quem casa agora precisa de constituir a sua família, precisa de tomar conta da sua vida, dos seus problemas, das suas lutas. Pode até ter alguma ajuda dos pais, mas não a intromissão dos pais. Os pais precisam deixar os filhos irem, e os filhos precisam deixar a casa paterna. E é muito importante você formar esta família com esta maturidade. Você agora vai deixar pai e mãe, você vai se unir à sua mulher para tornar os dois uma só carne. Agora vocês vão formar um novo núcleo familiar, uma nova família. Vocês precisam de administrar seus problemas, vocês precisam de administrar a sua casa, administrar as suas finanças, viver a partir do pouco, construir juntos a vida, assim que é bom. Então a família cristã começa com esse deixar a casa do pai e da mãe para unir e formar a sua nova família. Não saia daí, nós vamos continuar falando sobre este assunto depois do intervalo.
Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, para todo o Brasil, pela TV Com Brasil. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores por todo o Brasil, aqui neste belo canal que tem crescido a cada dia. Nosso abraço é a toda a direção da TV Com Brasil. Nosso abraço também aqui em Dourados, a TV Gran Dourados, produtora aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Fica o nosso abraço para você em todo o Brasil e o convite para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou falando aqui da formação da família cristã. Assim se forma a família dentro do projeto de Deus, conforme estabelecido pela palavra de Deus. Então, este homem deixa pai e mãe, diz aqui o texto, e se une à sua mulher. Além de deixar pai e mãe, agora o casal vai se unir, a unidade do casamento. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a unidade do casamento. Agostinho, um dos pais da igreja, também conhecido como Santo Agostinho, ele fez uma observação muito interessante sobre quando Deus formou a mulher, tirando uma costela do homem para formar a mulher. E Agostinho argumenta assim: por que Deus tirou uma costela? Não tirou um pedaço no pé, para que o homem jamais pense que ele possa pisar a sua esposa. Também, ou no sentido de pisar, de humilhar, de subjugar a sua esposa. Não, o Criador não nos criou para subjugarmos a nossa esposa. Também não tirou um pedaço da cabeça do homem, para entender a mulher que ela não pode querer mandar no seu marido, ou como se ela fosse a cabeça do lar. A Bíblia estabeleceu funções muito claras para a família, e assim a família caminha em plena harmonia aos milênios de anos sobre a face da terra. Mas diz Agostinho que ele tirou uma costela bem ao lado do coração, para que essa mulher fosse amada por esse homem. Tirou debaixo do braço, para que ela fosse protegida por este homem. Tirou um pedaço da sua carne, para que o casal entenda que os dois agora se formam uma só carne. De um, Deus tira uma costela e faz dois. E agora no casamento, na unidade do matrimônio, esses dois se tornam novamente uma só carne. De um fez dois e de dois fez um. Esse é o argumento. A unidade do casamento. A Bíblia compara como a unidade de Cristo com a igreja. A unidade de Deus, Yahvé, com o povo de Israel, a nação israelita, tão bem descrita no amor conjugal, lá do livro de Cantares de Salomão, que ao mesmo tempo que fala do amor conjugal, da beleza da esposa, da beleza do esposo, a beleza do amor conjugal, um amor lícito para ser vivido entre um homem e uma mulher. Então fala desta beleza, fala da unidade do casamento. Assim como Cristo e a igreja estão unidos, também o marido, a sua mulher estão unidos, e cabe agora aos dois buscarem a unidade deste casamento, porque o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e não é fácil buscar a unidade do casamento. São temperamentos diferentes, cabeças diferentes, o sentimento feminino, o sentimento masculino. Você tem agora que unir todas estas vertentes dentro do amor conjugal. E a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja esta unidade conjugal, o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não tem coisa mais preciosa para um homem, para uma mulher, do que buscar a unidade deste casamento estabelecido por Deus. Esta unidade deve compor agora a vida desse casal até que a morte os separe.
deve ser separado somente pela morte. O divórcio não é uma recomendação da palavra de Deus, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e depois Jesus vai explicar isso lá nos evangelhos, até que a morte os separe. Isto é a unidade que só deve ser rompida pela morte deste casamento, ou a morte de algum deste casamento, de alguém, um dos cônjuges deste casal. Então se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A unidade é tal que a Bíblia descreve aqui, tornando os dois uma só carne. E é dentro desta unidade que o marido vai aprender a amar a mulher como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, dando a sua vida, sacrificando por ela, cuidando, amando, liderando, trazendo uma segurança, uma proteção para esta mulher dentro da sua casa. Por outro lado, a mulher vai aprender, como Cristo estabelece na sua palavra, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, sustentar a missão do marido, sustentar a missão da casa nesta unidade do casamento. Ambos lutam pelo mesmo projeto, cada um na sua função, lutando pelo mesmo projeto. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Tantos casamentos desfeitos, porque o casal não aprendeu a buscar a unidade do casamento, o marido assumir o seu papel e dar segurança para a sua casa, a mulher assumir o seu papel e dar sustentação a esta casa, os filhos entenderem que eles devem obedecer aos pais e andar em submissão aos pais e obediência aos seus pais, no sentido de estar honrando a seu pai e a sua mãe, conforme descreve o mandamento da lei de Deus. E assim essa família tem paz, tem harmonia, tem unidade, formando ali uma só carne, gerando um ambiente agradável para o homem, um ambiente agradável para a mulher, um ambiente agradável para os filhos, onde todos desfrutam de respeito, de amor, de unidade, de paz, de comunhão, de segurança. Não tem um lugar mais precioso, mais seguro do que a nossa casa, a nossa família. E a família cristã, ela precisa de gerar este ambiente. É muito triste quando vemos as estatísticas da família brasileira e no meio delas tem famílias cristãs, compondo uma estatística depreciativa da família. Não é assim que Deus estabeleceu para nós. Quando os fariseus perguntaram para Jesus sobre o divórcio, se podia repudiar a mulher por qualquer motivo, o Senhor Jesus, ele não aprovou aquela ideia maluca, mundana, dos rudimentos deste mundo, e falou para eles assim: não é assim desde o princípio. Eles falaram: então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus foi claro: é por causa da dureza do vosso coração, é por causa da dureza do coração humano que muitas famílias são desfeitas, muitos filhos são criados longe dos pais. Mas se atentarmos para esta unidade da família, a família cristã estabelecida por Deus, conforme é estabelecida pela palavra de Deus, nós vamos criar um ambiente bom para este marido, para esta mulher, para este filho. E aqui diz o texto: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. O casamento entre um homem e uma mulher, conforme estabelecido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, para o bem da raça humana, para o bem da nossa sociedade. E ali os filhos vão crescer dentro desta comunhão do casamento, aprendendo também a amar uma mãe, amar um pai. Se é uma moça, ela vai aprender a amar o seu marido. Se é um rapaz, vai aprender a amar a sua esposa, conforme Deus estabelece na sua palavra. A família é preciosa.
é uma dádiva de Deus. Então eu quero deixar aqui um desafio para você amar a sua família. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, agora busca a unidade deste casamento, torna os dois uma só carne, os filhos que chegam crescem num ambiente sadio. É assim que Deus estabeleceu para a família. É claro que o pecado deturpou estas bases, mas Deus é o Deus restaurador da família. Talvez a sua família esteja precisando de uma restauração, talvez esteja precisando do perdão, da graça de Deus que cobre todas as mazelas humanas. É assim, às vezes, que a sua família está precisando, ou esteja precisando desta graça restauradora de Deus dentro do seu lar. Deus abençoe a sua família. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar pela sua família. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida. O programa Mato Grosso do Sul em Foco, produzido pela TV Grandourados e levado até você pela TV Com Brasil, chega aqui ao seu final e nós vamos orar por você, pela sua família, pedir que Deus abençoe a sua casa. Senhor Deus, muito obrigado pelas famílias que nos assistem, nos acompanham neste momento. Talvez estejam em lutas, em crises, mas o Senhor, como Deus que restaura a família, que converte o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, esteja neste momento estendendo a tua mão de graça e misericórdia sobre esta família que me assiste, me acompanha, levando a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção e a tua paz. E assim, ó Pai, como a família cristã, segundo a orientação da tua palavra, é formada dentro desses critérios estabelecidos pela palavra do Senhor, para o bem da raça, para cumprir o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual que o Senhor deu a nós, como seres humanos criados à tua imagem e semelhança. O Senhor esteja abençoando esta família, onde estiver agora. Oramos em nome de Jesus. Amém.